Então vamos corrigir a atividade que tratou da classificação das cadeias carbônicas. Antes de nós iniciarmos a correção, vamos lembrar da classificação. A cadeia carbônica pode ser aberta, fechada ou mista, não é? A cadeia aberta, nós vamos verificar, ela apresenta extremidades livres e pode ser classificada como homogênea, heterogênea, normal, ramificada, saturada e insaturada. A cadeia fechada, como o próprio nome diz, nós vamos ter uma cadeia formando um ciclo. De uma maneira em geral, nós vamos observar triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, figuras geométricas. E a cadeia fechada, ela pode ser dividida em alicíclica ou cicloalifática e aromática. A cadeia alicíclica ou cicloalifática pode ser homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. E a cadeia aromática, o que caracteriza é a presença do anel de carbono, que nós vimos anteriormente. A cadeia mista é aquela cadeia, em que nós vamos observar uma estrutura aberta e fechada. Então, diante disso, vamos iniciar a nossa correção. A nossa primeira estrutura, nós observamos que ela apresenta extremidades livres, não é? Então aqui eu tenho as extremidades livres. Então ela é uma cadeia aberta, que também é chamada de acíclica ou alifática. Agora vamos, caracterizá-la. Ela apresenta entre átomos de carbono apenas átomos de carbono. Existe o oxigênio, mas ele não está entre átomos de carbono. Então, essa é uma cadeia homogênea. Ela também é ramificada, porque nós temos a presença do carbono terciário, tanto aqui quanto aqui. Então, a cadeia carbônica que apresentar carbono terciário, ela é ramificada, também aquela que apresentar carbono quaternário. E a presença de dupla ligação, nós então temos uma cadeia insaturada. Então essa cadeia ela é aberta, ela é homogênea, ela é ramificada, ela é insaturada. Vamos ao segundo exercício. Nós podemos observar a representação em traço, ou representação fórmula palito. E a gente observa as extremidades, livres. Então, é uma cadeia aberta, alicíclica ou alifática. Ela apresenta apenas carbonos entre átomos de carbono. Entre os traços eu não vejo nenhum heteroátomo, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Esses são os heteroátomos que poderão estar entre átomos de carbono, tornando a cadeia heterogênea. Então, seguindo, existe a presença de uma ligação dupla. Então, é uma cadeia insaturada. E eu só observo carbonos primários e secundários. Carbono primário e todos os demais secundários. Então, é uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. É uma cadeia homogênea, normal, insaturada. Vamos ao terceiro exercício. Aqui já é uma representação simplificada. Nós observamos que existem extremidades livres. Então, é uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. Esses três termos são sinônimos, nós temos que lembrar disso. Existe a presença do oxigênio entre átomos de carbono. Então, é uma cadeia heterogênea. Existe a presença do carbono terciário, então é uma cadeia ramificada. E existe a presença de uma dupla ligação, cadeia insaturada. Então, nós estamos diante de uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, heterogênea, ramificada, insaturada. Vamos para a quarta estrutura.
A quarta estrutura, nós observamos aqui, não é, um ciclo, onde existe um oxigênio entre átomos de carbono. Veja bem, carbono, 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 né, ligado a hidrogênio, e aqui o oxigênio. Então, essa é uma cadeia fechada, né? Então, veja bem, uma cadeia fechada, alicíclica ou ciclo alifático. Esses três termos são sinônimos. Ela é uma cadeia heterocíclica, porque existe o oxigênio entre átomos de carbono. E é uma cadeia saturada, porque a ligação entre átomos de carbono, ela é uma ligação simples. Tá certo? Vamos para a quinta estrutura. Na quinta estrutura, nós temos uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. Nós temos uma cadeia homogênea, só existem átomos de carbono entre átomos de carbono. Nós temos uma cadeia ramificada, porque aqui existe a presença de um carbono terciário e aqui a presença de um carbono quaternário. E a cadeia saturada, já que entre átomos de carbono só existem ligações simples. Então, a cadeia é aberta, acíclica ou alifática. Ela é homogênea, ramificada e saturada. E, finalmente, nós temos a nossa última cadeia carbônica, não é? Aonde nós observamos a presença de um ciclo e essa estrutura caracteriza a presença do anel de benzeno. Então, ela é uma cadeia, não é, que é aromática. Mas veja bem, eu tenho um ciclo e uma cadeia aberta. Então, essa cadeia ela é aromática, mista. Existe a presença de duplas ligações entre átomos de carbono, não é? Porque aqui é carbono, carbono, carbono. Então, entre átomos de carbono existe a dupla ligação, então é uma cadeia insaturada. Os heteroátomos estão fora da cadeia, então é uma cadeia homogênea. Então, nós temos uma cadeia aromática, mononuclear, mista, insaturada, homogênea. Eu espero que vocês tenham entendido e, ficando alguma dúvida, por favor, enviem mensagem. Muito obrigado.